Teve reunião hoje, Tati, do marketing? Teve. Eu saí um pouquinho antes, a É Evelyn porque eu ficou lá. entrei lá, você não tinha me respondido no Slack, eu entrei na reunião, mas acho que não estava mais. Ah, é? Eu estava lá. Estava a Evelyn, o Fábio e a Lívia. Esses botõezinhos que aparecem aqui embaixo dos participantes, go slower, go faster, more, clear all. Nunca tinha reparado nisso. Onde você está vendo isso? Embaixo de participantes. Quando você clica... Estou vendo. É novo, né? Isso. Também não É tinha novo? visto. Eu nunca tinha reparado. A gente usa todo dia, não é possível que eu nunca reparei um negócio desse 200 vezes por dia, todo dia, todos os dias da semana. E é engraçado porque é embaixo dos participantes, né? Então, assim, não consigo imaginar para que seja isso. Depois eu vou dar uma investigada nesse negócio. Quando eu clico aqui, não aparece nada. Eu cliquei na mãozinha, por exemplo. Não apareceu nada, né? Para Apareceu a mim aparece mãozinha do nenhuma lado do meu mãozinha. nome. Ah, no More aparece mãozinha. Aqui é para bater a palma, essas coisas todas, né? Mas é engraçado. O Go Slower tá... Não tá desabilitado, ele só é cinza mesmo. Eu tô curiosa, o Go Slower e o Go Faster, que eu não consigo imaginar o que pode ser. É. A gente entrou, boa noite ao seu, boa noite, Ana, Michele, Débora. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Você está na Antacarana, Arthur, que eu estou vendo um monte de livro aí atrás? Não tô, mas os livros são de lá. Porque senão eu já ia pedir Tô em para casa. falar para a Simone aparecer aí, para dar um tchauzinho para ela. Ah, pois é, né? Podia.
Acho que ela está atendendo agora. É? Mas eu estou em casa e eu tenho a minha biblioteca aí de acervo, né? Que Acervo era da o Tacarana. Tacarana. Acho que toda a linha de estudo e crescimento foi baseado minha nos últimos 20 anos no Instituto Tacarana. Então, tudo que foi editado, produzido, eu participei de cabo a rabo. Direto, né? Direto. Então, Tenho acaba muita ficando saudade da Rua Lisboa. muito. Aquele lugar era bem gostoso, né? Nossa, Aquele era bom espaço demais ali. tinha uma egrégora muito boa É, ali. é. E a gente fez bastante iniciativa ali, muitos grupos, muitas coisas bacanas saíram dali. Não sei se a Tatiana chegou a conhecer Acho que não. a Willis Harman House, ficava em Pinheiros, aqui em São Paulo, na Rua Lisboa. Não. Tinha muita Naquela coisa. iniciativa, Fala dali aqui. saíram algumas iniciativas muito bacanas, como o Instituto Etos partiu dos ideais dali, daquela casa, o Instituto Acatu também, né? Ela reunia iniciativas e trabalhos de participantes do mundo todo, do Clube de Budapeste, da World Business Academy, do Instituto de Ciências Noéticas, Éticas. Natural Step, né? Toda a linha de... A Quando começou URI, a né? falar em responsabilidade social, né? Começou a trazer. E tinha uma editora também, então a gente trazia esses participantes dessas iniciativas no mundo para o Brasil, fazia uma apresentação dele aqui e um lançamento do conteúdo dele também na língua portuguesa, né? Então tinha todo um trabalho muito legal nessa linha, e lá trabalhou sempre com a expansão de consciência, trabalhou com a pessoa, com o ser humano, né? Uma linha Legal. bem humanista. Demais lá. Tem muita saudade de todo o tempo que... E assim, durante, sei lá, uns 4 anos, eu era frequentadora assídua, né? Eu era o risinho de festa lá, eu estava direto lá toda hora. Eu, a Tava Sibeli, direto. todo mundo. Legal, vamos dar mais uns minutinhos ou a gente já... Como você quiser, Cris. Bom, então acho que eu vou começar... Bom, então boa noite a todo mundo, quem entrou agora nos últimos minutos. Para quem não falei, boa noite ainda, Camilo, Ricardo está entrando agora. Acho que o Ricardo caiu e está entrando de novo, porque eu lembro de já ter admitido ele. Boa noite. Gente, então sejam muito bem-vindos a mais um evento do Business Agility Institute do Brasil. Hoje a gente tem o prazer de estar recebendo um grande amigo que vai falar de uma coisa muito legal, que é o Arthur. Eu já vou apresentar ele daqui a pouco, também vou falar um pouquinho sobre o que ele veio conversar com a gente aqui. Mas antes, para quem ainda não teve oportunidade de estar com a gente e não conhece tanto sobre o Instituto, queria passar um videozinho para vocês que explica um pouquinho do nosso sonho, o que a gente está tentando construir aqui, como é que a gente trabalha. E o que a gente está tentando fazer, né? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Espera só um pouco. Vocês estão vendo, gente? Me avisa também depois se tá ouvindo. O Instituto de Agilidade de Negócios do Brasil é uma comunidade de pessoas que buscam ajudar a criar a próxima geração de organizações. Esse é o nosso propósito. Aqui no Brasil, começamos nossa atuação realizando meetups sobre agilidade de negócio e outros temas relacionados. Nascemos oficialmente como comunidade no dia 5 de maio de 2020, quando fizemos nossa primeira reunião de kickoff e compartilhamos com todos os voluntários nosso sonho, nossa visão de futuro e nossa ideia sobre nossa organização interna em núcleos de trabalho. Os núcleos de trabalho
são equipes que também têm um propósito. Os voluntários podem conhecer o que significa cada um dos núcleos na nossa intranet e podem escolher o núcleo que querem fazer parte. Agora, nós vamos contar um pouco sobre as possíveis formas de se relacionar com o Instituto de Agilidade de Negócios do Brasil. Você pode ser um voluntário e atuar nos núcleos de trabalho que acabamos de compartilhar. Você pode ser um membro corporativo e ter sua empresa participando dos nossos eventos globais e regionais, de fóruns executivos, acessando nossa biblioteca de conteúdos, participando das nossas incubadoras de aprendizagem e comunicação e de várias outras iniciativas que oferecemos. Você pode ser um membro individual e contar com várias iniciativas da nossa comunidade para desenvolver sua carreira como agente de transformação. Você pode ser um patrocinador do Instituto e ter sua marca em todos os nossos veículos de comunicação. Qualquer pessoa pode se conectar com a nossa comunidade do Brasil. Você só precisa se identificar com o nosso sonho de ajudar organizações e pessoas. Todo o resto nós vamos descobrir e superar juntos. Nossa comunidade do Brasil está de braços abertos para você, qualquer que seja o seu interesse. Para saber mais sobre o Instituto de Agilidade de Negócios do Brasil, visite o nosso site. Bom, então tá aí, em 3 minutinhos, um sonho que vem se realizando há 8 meses e que vai crescer bastante em 2021. Hoje, no final, a gente vai falar sobre alguma coisa bem legal que a gente está planejando para 2021. Então, eu queria de novo dar as boas-vindas agora oficialmente para o Arthur, né? Agradecer muito ele ter aceito o nosso convite. Eu conheço o Arthur há quase 20 anos e ele faz esse trabalho de jogos cooperativos que eu já tive a oportunidade de experimentar, e é uma vivência muito bacana, e eu achei que seria bem legal trazer para a gente aqui. Eu acho que a agilidade faz esse convite para a gente, né, de ressignificar a nossa relação com o poder e a nossa relação com as outras pessoas, né, de como construir as coisas, de como construir o trabalho. E eu acho que a proposta do Arthur é muito rica em termos de trazer vivência para esse tipo de coisa que a agilidade propõe. Então, além de ser um grande amigo, o Arthur é pós-graduado em jogos cooperativos e ele cria esse tipo de jogo para empresas desde 2007. Ele é fundador da empresa O Espírito da Coisa, Jogos para o Desenvolvimento Humano. Ele participa do movimento, participa como voluntário do movimento escoteiro desde 1988. Essas datas a gente pode botar, não, Arthur? 1988, é que você era criança, né? Escoteiro você pode começar desde criança e tudo bom. Exatamente, exatamente. E hoje ele atua como diretor de Relações Institucionais dos Escoteiros do Brasil em São Paulo, e ele também é diretor de planejamento do Instituto Antacarana e trabalha com a Simone, que é uma pessoa maravilhosa também. Quem sabe um dia a gente traz a Simone aqui, né? Então, seja muito bem-vindo, Arthur. Muito obrigada de novo por ter aceito o convite. As pessoas que entraram agora também sejam bem-vindas. E eu te passo a palavra. Então, a sala é sua. Fica à vontade, Arthur. Obrigado, Cris. Obrigado, Tatiana. Uma boa noite a todas e todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco e trocar experiências com vocês, né? A gente fala muitas vezes jogo cooperativo e tal, e nesse mundo aí que está girando rápido demais, que agora teve que puxar o freio de mão forçadamente, a gente começa a fazer uma viagem interna e começar um resgate, uma reconexão com alguns sentimentos, emoções e formas de viver que a gente às vezes estava um pouquinho adormecido e que agora faz mais sentido, né, a gente falar. Então, obrigado por esse espaço, Cris. E vamos começar já fazendo aqui uma pergunta para vocês. Para a gente fazer uma troca bem legal aqui,
Só nesse primeiro momento, todos conseguem ligar suas câmeras? Só para que a gente tenha só alguns minutos num primeiro momento aqui, porque a gente precisaria se ver. Muito obrigado. Aqueles que puderem vai ser muito legal. Os que não puderem não faz mal, mas essa parte aqui da Tem que dar um atividade... tempinho, Arthur, que o pessoal vai dar aquela ajeitada no cabelo, porque não estava esperando que ia né? precisar De repente, abrir tá? a câmera. Vai Tava ver se está naqueles tudo trajes, direitinho, né? aqueles trajes de jornal nacional, né? Aquela coisa e tal, um pouco mais rápido. Tira o gato da sala, aquela coisa e tal. Não é? Eu sei como é que é. Aqui também está um estúdio improvisado. Ainda bem que a câmera está virada para esse lado. Vocês não sabem o outro lado também. É um horror. Aqui em casa Não é é? essa coisa. Mas é assim, vida ao vivo é dessa forma. A gente não pode ter receio. Muito bem. Muito bom. Às vezes a conexão também não está bom, né? De alguns, então eu entendo se não der para ligar, não tem problema. Essa chuvinha aí deve ter molhado o satélite e tornou tudo mais lento aí na conexão. Muito bem, eu vou explicando para vocês então, e aqueles que puderem podem ligar a câmera, os que não puderem não tem problema, podem só assistir e dar um pouquinho de risada com a gente, tá? Se vocês tiverem aí, e acredito que tenham, um papel e uma caneta, eu vou pedir para vocês fazerem algo bem simples. Pode ser uma flecha desenhada num papel assim, que nem eu desenhei. A minha está bem elaborada, porque eu tive tempo para fazer, mas a de vocês pode ser bem simples assim, ó. Uma flecha ou uma seta, não sei qual é o melhor nome que vocês vão dar para isso, mas enfim, é isso aqui. Bem, quem está chegando agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu pedi que todos que tivessem um papel, uma caneta, desenhassem uma flecha e quem puder ter a sua câmera ligada nesse primeiro momento, a gente vai fazer uma dinâmica bem rápida aqui. Eu vi que o Alceu Paz colocou ali no chat que eu era lobinho. Eu era mesmo, Alceu. Comecei com 8 anos de idade. Aquele que o chapéu é maior que a criança, sabe? Parece um guarda-sol, assim, né? Muito bem, muito bem. Bem simples, hein, pessoal? Olha, tem umas super elaboradas aí, muito bem. É aquele despertar artístico, né? Essa época de isolamento social, assim, distanciamento social, sabem que aquelas matérias que eram menos valorizadas na escola, tipo arte, música, é o que salvaram a humanidade, né? Isso daí, o resto, esquece. Agora, em arte, música, teatro, ficou todo mundo, evoluiu muito mais do que... Legal. Então, aqueles que já fizeram a sua flecha, o jogo é bem simples. Você só precisa apontar para uma pessoa, qualquer uma que estiver ao seu lado, em cima, embaixo, do lado esquerdo, direito e tal, de forma que aquela pessoa dê continuidade para o mesmo lado da sua flecha. Então, se eu apontar para a Cris, ela vai apontar para o mesmo lado e a outra pessoa do lado vai apontar para o mesmo lado e tem que dar uma sequência, tem que fazer um caminho, tá certo? Então, a flecha está aqui e eu estou apontando lá, né? Então, tem que fazer uma sequência para poder encaixar, certo? É claro que se, né, de repente, se eu virar assim, eu vou bagunçar um pouquinho a logística de todo mundo. Então, todo mundo vai querer também fazer e seguir, né? Mas eu acho que a disposição das câmeras de cada um deve ser diferente, hein? Maria, eu também tô achando. Com certeza, Ana. E nós vamos para mim. Eu não sei o que eu faço agora que ele virou. Ainda só de sacanagem, né? O facilitador faz assim também, então ele muda mais um pouquinho a situação e aí a gente tenta. Isso aqui parece um ataque de índio, essa live, porque tem flecha para tudo quanto é lado aqui. Se fosse indicar o caminho para alguém, isso daqui ia dar um caos. Muito bem, olha só que legal, não é? Ajuda bastante quando eu fico girando a flecha, não é legal? Todo aquele momento de pânico, as pessoas perguntando, Arthur, o que você está fazendo? Onde você quer chegar com isso, né? Muito bom, muito bom. Já dei uma voltinha completa, podem abaixar suas flechas. Isso que nós tivemos aqui agora é o mundo agora, como é que ele está. Né? Primeiro é que ele sempre esteve em constante mudança. É que a gente, às vezes, conseguia, por alguns momentos, se acomodar
em algum canto nosso que a gente via tudo por um ângulo só. Agora, como a Ana até colocou, Arthur, você é louco, né? Não vai dar. Cada um vê a câmera de um jeito. A posição que eu estou vendo aqui, a Cris está do meu lado direito, a Tatiana está do lado esquerdo. Não necessariamente essa posição que elas também estão vendo. Então, porque isso é randômico, né? Cada um que entra, entra mais um, aí mexe tudo de novo. Tal. Então, nós temos uma impermanência constante, né? E uma imprevisibilidade constante. Duas coisas que até 2019 talvez fossem mais simples da gente entender como seres humanos vivendo nesse planeta, porque as coisas eram razoavelmente até que previsíveis, né? Você tinha um calendário, você tinha feriados, você sabia que o Natal ia ser no Natal, que a Páscoa ia ser na Páscoa, que o Carnaval ia ser no Carnaval, que o feriado da Consciência Negra ia ser no dia da Consciência Negra, enfim, e tudo programado. Eu tinha certeza que agora entravam férias escolares e 2 meses de férias, só voltava em fevereiro. Agora a gente não tem tanta certeza se isso vai acontecer dessa forma, tá certo? E o ano todo foi assim bagunçado, né? Aí adianta feriado, atrasa feriado, aí o dia que não era mais feriado, você ia no banco, está fechado por causa do feriado. Então, ficou uma impermanência danada e mais desafiador ainda, porque toda essa situação de estar assim, dentro de casa, né, e sozinho, quando eu falo sozinho, é longe daqueles contatos costumeiros que a gente tinha, nós começamos a nos tornar responsáveis por todas as nossas ações e atitudes. Então, vejam só, às vezes não era bem assim, né? Sempre tinha alguém para quem a gente colocar alguma responsabilidade naquilo que não funcionava bem, né? Não sei se vocês conhecem o navegador e aventureiro, não gosta muito de falar aventureiro, mas o Amir Klink é uma pessoa que eu gosto muito, tenho muitos livros dele e tal. Ele conta que na invernagem que ele fez na Antártida, ele passou mais de ano viajando num barco e bom tempo ancorado com o barco ali, congelado na Antártida. Um dia quebrou uma peça do motor, ele pegou a mala de ferramentas, super preparada, super abastecida, com tudo que ele precisava, né? E foi lá procurar a chave que ele precisava para soltar aquela peça, para trocar, e não achava a chave, abriu uma caixa de ferramentas, abriu outra, andou pelo barco inteiro, chegou uma hora que ele abriu a escotilha, pôs a cabeça para fora, só tinha ele no continente da Antártida, um monte de pinguim em volta, e ele gritou bem alto, quem foi que pegou minha chave? Ou seja, está dentro da gente, né? Alguém fez alguma coisa. Claro que não foi responsabilidade minha, imagina, né? Isso vai acontecer, eu vou deixar permitir isso acontecer. E agora não, agora tudo que a gente fizer, a gente é responsável por isso na marra. Então o universo falou, bom, vamos lá, mais um estágio de evolução. E aí, onde é que eu quero chegar com tudo isso? E aí eu quero deixar vocês super à vontade, quem quiser desligar a câmera, fique à vontade, tá bom? Pode desligar, era só para nossa dinâmica. Eu sei que vocês estão aí, mesmo com a câmera desligada. Por quê? Porque a gente tem tudo que está há anos na sociedade, a gente vem participando de uma situação que se chama encasulamento, né? Encasulamento, assim, a gente foi se afastando cada vez mais da natureza por questões de progresso, de civilização, de humanidade, de facilidades da vida moderna, e a gente vai se encasulando, né? Por mais que a gente tenha aí essa santa internet que nos conecta aí, a gente, graças a Deus, está podendo falar com tantas pessoas em diversos lugares ao mesmo tempo, na comodidade de nossas casas, querendo ou não, o nosso mundo ficou resumido a essa telinha quadrada que está aqui, né? E isso muitas vezes pode nos atrofiar e a gente esquecer que muita gente está trabalhando para que isso aqui esteja funcionando. E gente que a gente não está nem vendo, né? Atrás daquela tomada que está ligado o fio do meu computador aqui, deve ter milhares de pessoas trabalhando para que tenha essa energia elétrica, para que aquele satélite esteja funcionando, para que esse sinal funcione. O pessoal no poste na rua, né? E aí a gente perde muitas vezes essa noção de grupo, né? Então, eu trouxe aqui um tema muito legal para a gente trabalhar. Muito legal, é modéstia minha, porque eu trabalho com ele, eu acho muito legal. Então, espero que vocês também achem. E eu vou compartilhar a tela, que é um pouco do meu trabalho. Vamos lá? Olha, eu vou fazer a pergunta de 2 perguntas que mais se faz no planeta esse ano, hein? Vocês estão vendo a minha tela? Essa é uma pergunta. Sim.
Sim. E a outra a gente não vai usar agora, mas é assim, você está no mudo. Essas são as duas falas mais faladas no mundo em qualquer língua, né? Então vamos lá. Deixa eu colocar isso aqui grandão. Muito bem. Jogos, o espírito da coisa. O nome é bem significativo, né? Uma vez eu cheguei numa empresa, o senhor, pois não, vai aonde? Eu vou lá na empresa tal, né? O senhor é da onde? Do espírito da coisa. Meu Deus, o que está acontecendo lá? Eu falei, não sei, eu vim resolver. De qualquer jeito, eu vim resolver. Mas jogo, ele é uma ferramenta e é uma atividade que está na humanidade há milhares de anos, né? Eu recentemente estava, assim como eu, e também a humanidade toda, assistindo Netflix, e um documentário muito bacana que se chama O Segredo de Saqqara, que é um documentário de escavações no Egito, onde acharam recentemente aí uma tumba cheia de achados, assim, achados um atrás do outro. A cada meia hora que se cavava, achava alguma coisa. E nas tumbas, isso sempre havia relatos, mas dessa vez encontraram em perfeitíssimo estado de conservação um jogo de tabuleiro que se chama Senet, que é um dos jogos mais antigos do mundo, que é a caixinha com as peças igualzinho a gente encontra numa loja de brinquedos hoje, né? Incrível, caixinha de madeira com as pecinhas desenhadas. Por quê? Porque o jogo ele sempre foi um instrumento de socialização, né? Ele sempre foi uma brincadeira, uma atividade onde igualava todos os seres humanos, quaisquer que fossem, porque as regras elas eram iguais no mundo todo. Assim, por exemplo, como o xadrez. E aí a gente entra uma outra série aí da Netflix também, que está muito legal, que chama Os Gambitos da Rainha, que mostra que as regras do jogo são iguais no mundo todo. Então, você vai ser aceito e vai conseguir se desempenhar seguindo aquelas regras do jogo, daquele jogo, né? Se você muda o jogo, mudam as regras. Se você muda a cultura, mudam as regras e assim por diante. Quanto mais você entende esse mecanismo, melhor ou de forma mais adequada, mais tranquila, você se adapta nesse mundo, né? E o jogo, ele trouxe como ferramenta várias características que tornam ele um jogo, né? Primeiro que ele permite uma simulação sem perdas reais. Então a gente aprende ali a ganhar, a perder, seguir regras, desde criança até adulto, não importa a idade, né? Você pode praticar e exercitar, simular situações através de um jogo, onde não precisaria fazer isso na vida real, né? Para poder aprender ali, tá? É uma linguagem atrativa, porque ele mexe muito com a curiosidade, ele mexe muito com a imaginação. Uma experiência divertida de aprendizagem, e aqui uma aspas, né? Porque nem para todo mundo falar vamos jogar um jogo é uma coisa tão legal, né? E aí vem leis lá da época, vou dar um exemplo próprio, porque eu não conheço todos vocês, mas na aula de educação física, lá na escola, antes até de ser lobinho, viu? Acho que o Paulo que colocou isso. Antes de eu ser lobinho, lá na escola ainda, a aula de educação física tinha jogo, né? Jogo de basquete, futebol, vôlei ou handball. Eram esportes coletivos com bola. E isso a maioria das escolas trabalham nisso, né? Talvez pela minha falta de habilidade com bola, eu era sempre um dos últimos a ser escolhido nos times, né? Isso causava um trauma enorme, porque além de não saber, não ter a prática com a bola, também, você sobrou e vai pro gol, né? E aí eles conseguiam piorar uma situação que já estava constrangedora, além de não saber jogar bola, ainda era rotulado como um frangueiro de primeira, né? Então, esse momento de jogo, para muitas pessoas, traz uma sensação de sorte ou azar. Então, tudo isso mexe muito. Então, quando eu falo vamos jogar um jogo, dificilmente eu falo vamos jogar um jogo. Vamos participar de uma atividade, um desafio. Mais para frente eu vou mostrar para vocês como que essa abordagem do participante, né? Todas as regras de um jogo vão além do tabuleiro. Isso é importantíssimo, principalmente para crianças, né? Se você ensina e a criança com certeza aprende muito mais rápido, às vezes é ela que está ensinando a gente num jogo as regras, ela entende que o que ela está fazendo ali, ela vai levar para fora do jogo no dia a dia dela. Para vocês terem uma ideia do impacto desse exemplo, futebol é muito comum no nosso país, certo?
E os ídolos de futebol, geralmente, não vou dizer todos, mas talvez quase todos, em algum momento se jogaram na área para cavar um pênalti para poder ganhar aquele jogo. A criança assistindo isso, ela vai achar que ela tem que fazer isso para conseguir as coisas na vida. Então, vejam o tamanho da responsabilidade e o impacto que isso tem, essa influência, na vida do desenvolvimento de um ser humano, né? Então, por isso que eu falo que todo jogo ele vai além do tabuleiro, vai além da quadra, vai além do campo. O que você ensinar para a criança, ela vai usar e vai dar como certo aquilo e vai aplicar na sua vida. Ambiente e formato modernos, apesar de alguns jogos terem aí alguns milhares de anos, ele tem sempre um formato diferente, pode vir a ter um formato diferente a qualquer momento. Permite avaliação de comportamentos, né? E aí, principalmente, assim, as pessoas se descobrem mais jogando, e a gente descobre mais sobre as pessoas também jogando, né? Fala, caramba, você viu aquele cara lá, quietinho, naquele canto e tal? Chegou no jogo aqui, o cara deu um checkmate que colocou todo mundo contra a parede. Ele nunca falou nada, né? Então, a gente acaba descobrindo habilidades e competências muito legais que estavam, às vezes, escondidas por conta do ambiente, né? Não tinha espaço para aquilo florescer e vir à tona. No meu trabalho com jogo, que é um mundo enorme, né? Muitos devem estar pensando teoria dos jogos, tem várias teorias e muita material produzido, mas eu foquei muito no jogo cooperativo, né? Aí você fala, caramba, Arthur, jogo cooperativo, né? Puxa, talvez todo mundo se abraçar, às vezes dar cambalhota e tal. Essa é a visão que eu tenho de jogo cooperativo. Cadê a graça desse negócio? Cadê, né? Quem é que vai chegar primeiro? Quem é que vai ganhar? Como é que a gente vai ficar? Vai ficar aí, tá, abraçando árvore? Não cai bem esse negócio de jogo cooperativo, né? E sempre ouvi, a primeira vez que eu fui trabalho mais de 10 anos com isso, a primeira empresa que eu cheguei e falei, não, a proposta aqui para desenvolver a equipe é trazer um jogo cooperativo, né? Eles quase me jogaram pela janela junto com o jogo. Porque imagina, a equipe de vendas, você vai fazer um jogo cooperativo e não sei o quê, aonde, desde quando e tal. Mas o que acontece é que eu acredito muito, né, que a experiência durante um jogo cooperativo é capaz de transformar as pessoas. Acredito tanto nisso que no começo eu fazia o jogo e muitas vezes tinha um breve, não tão breve, às vezes um silêncio quando terminava o jogo e as pessoas conseguiam, porque elas estavam talvez acessando umas células dentro delas que estavam adormecidas, que eram essas células cooperativas, porque sempre foi estimulado o competitivo, né? E não quer dizer que o Arthur é contra a competição, fique bem claro, né? A gente tem uma cultura muito enraizada no nosso modelo mental de que, isso é uma teoria minha, que se você escolhe o A, você automaticamente vira contra o B. Não é isso que eu estou falando. É apenas uma busca de um equilíbrio entre cooperação e competição, né? Competindo, você chega mais rápido. Cooperando, você chega mais longe. Isso é fato empírico aí. Eu tenho até esses resultados desenvolvidos, indicadores, através dos jogos. Mas o fato é que transforma mesmo as pessoas, né? Até o ponto de que uma vez foi tão profundo o trabalho, quando eu falo profundo, não é tão reflexivo, não, é um jogo dinâmico e tal, que as pessoas, às vezes, ao se manifestar, choravam, né? E aí eu falei, caramba, estou mexendo numa área que eu preciso me especializar melhor, né? Foi quando eu fui fazer uma pós-graduação em jogos cooperativos, porque eu via que aquilo estava mexendo muito com as pessoas. Eu não posso deixar largar a pessoa ali, à deriva, esperando alguém jogar boia no navio, né? Senão ela afunda, coitada, a pessoa vai embora com um nó na garganta. Então, eu fiz duas especializações, né? Uma pós-graduação em jogos cooperativos e a outra de como utilizar o jogo como uma ferramenta de aprendizagem mesmo. E aí eu fui parar no ciclo de aprendizagem vivencial, uma metodologia onde o jogo é só a primeira parte, né? E eu já vou trazer para vocês. Antes da gente avançar aqui nessa apresentação, eu vou perguntar para vocês o seguinte: quando você escuta jogos cooperativos e essas constantes mudanças no mundo, assim, quais são as primeiras perguntas que vêm na sua cabeça? Não precisa me responder não, mas eu vou pedir que você registre essas primeiras perguntas que vêm na sua cabeça. Jogos cooperativos
e essa constante mudança nesse nosso mundo, né? Se vier uma, duas, três, marca elas, anota elas. Deixa elas anotadinhas aí que a gente já vai respondê-las. Mas eu gostaria que vocês realmente registrassem, pensassem, né? Jogo cooperativo e as mudanças no mundo, essa impermanência, imprevisibilidade. Ouvindo isso, o que vem? Assim, simples, hein? Nada muito elaborado, pode ser uma pergunta objetiva, como vocês quiserem. Mas eu vou pedir para vocês registrarem aí, para a gente poder acessar elas no nosso caminhar de hoje. Eu vou dar um giro aqui, que essa apresentação, depois eu passo para vocês. A Cris adorou o Prezi, que é esse jeito de fazer a apresentação. Depois eu compartilho com vocês também. Uma vez eu terminei uma apresentação, a primeira pergunta que veio, e esse programa aí de apresentação é legal, né? Aí eu vi que realmente o conteúdo não fez uma diferença nenhuma, mas a apresentação eu incluo agora. Eu não recebo comissão do Prezi, mas eu incluo porque ele é muito legal mesmo. Eu tenho que admitir que ele é muito bacana. Vamos caminhando aí e a gente já vai acessar essas suas perguntas, tá? Que vocês estão registrando. Como é que funciona essa metodologia, né? Agora, o jogo cooperativo, como é que é esse negócio aí, Arthur? O que você está inventando aí, né? Olha só que interessante. Primeiro são alguns jogos onde os participantes jogam com os outros e não contra os outros. Você vai falar, o que uma palavrinha pode mudar? Olha, eu vou te falar que muita coisa. De forma tão sutil, jogar com o outro e não contra o outro pode trazer, às vezes, algumas mudanças que a gente nem imagina, né? Como diria Willis Harman, os limites da mente humana são aqueles em que a gente acredita que ali é o limite. Se você pensar mais um pouquinho, vai mais para frente. Existe uma diferença enorme entre jogar com o outro e jogar contra o outro. Quais são os... são jogos onde o esforço cooperativo é necessário para se atingir um objetivo comum e não para fins mutuamente excludentes, né? O objetivo não é tirar o outro do jogo. O objetivo é estar com o outro para atingir aquele objetivo do jogo. O resultado, ou que seja a conquista. Tá? Então, são 2 pontos interessantes aí para a gente colocar. Tem mais. O jogo cooperativo ele busca promover a interação e a participação de todos e deixa aflorar a espontaneidade e a confiança em si e nos outros. Vejam lá, espontaneidade e confiança ele é a base para a inovação. Né? Quando a gente está numa empresa e aí o pessoal, a gente queria, pensa aí como é que a gente pode inovar, fazer diferente esse negócio, e junto disso vem um monte de regras e um monte de forma que você coloca a sua equipe dentro e ela fica engessada, atrofiada, e na hora de ter uma boa ideia não tem espaço para fazer isso. Né? Sendo que o jogo cooperativo, mas e se a gente, em vez de ir por esse caminho, ir ao contrário? Né? Ele traz muitas vezes essa possibilidade e essas várias visões juntas, né? Em vez de cada um ficar no seu fechado ali. E essa troca é riquíssima. E aí a gente começa a trabalhar um pouquinho nessa questão de confiança, né? Em nós mesmos, de poder colocar para fora essa ideia, e no outro. Né? Por quê? O jogo cooperativo ele tem uma coisa que mexe muito com o ser humano, porque a gente coloca parte do nosso sucesso nas mãos do outro. E isso é uma mudança cultural enorme, porque imagina, eu que deveria conquistar isso sozinho. Afinal de contas, eu estou treinando para ganhar. Tá? E, na verdade, você eu dei um exemplo aqui dessa energia elétrica fazendo essa internet funcionar, deve ter milhares de pessoas fazendo isso funcionar e se revezando para manter isso aí ativo. Quer dizer, está todo mundo trabalhando de forma cooperativa para essa energia elétrica chegar aqui. Isso é uma coisa que exige muita confiança. Né? Joga-se para superar desafios e não para derrotar os outros. Isso também é uma coisa muito importante. O jogo cooperativo, assim, pode-se até ter
funções diferentes, mas em momento algum, um jogador vai estar numa posição que ele tem que ir contra o outro, né? Se tiver, é pegadinha. E isso na minha pós-graduação e na minha vida eu percebo, né? Assim, se você se comparar, você talvez está indo para o caminho da pegadinha. Porque pessoas e organizações que têm muito bem claras o seu propósito, elas não têm concorrentes. Porque só elas vão saber exatamente aquilo que elas se propõem. E isso é uma coisa que é uma mudança de paradigma tão grande na nossa sociedade que é aquele motivo pelo qual eu falei que eu quase fui arremessado para fora da janela na primeira empresa que eu falei, de jogos cooperativos. Tá? Pensem bem, só você sabe fazer o que você faz. Nós somos indivíduos indivisíveis, cada um teve uma educação, cada um tem um jeito de olhar o mundo, e não tem como eu comparar eu com outra pessoa. Né? Pode trazer os indicadores que forem, mas o meu ponto de vista sobre aquilo é completamente diferente do que todos que estão aqui, todos, né? Não estou falando como destacando alguma especialidade minha, mas todos têm essa capacidade. Então, não há necessidade de uma comparação. Tá? Tudo isso, assim, claro que eu não vou chegar de cara e falar assim, vamos fazer um jogo cooperativo. Né? Eu preciso entender primeiro quais são os desafios que aquele grupo, aquelas pessoas, aquele momento pede, né? Aquele contexto. Né? Para depois sugerir, olha, vamos fazer este jogo dessa forma, daquela forma, ou trabalhar disso, não vamos falar jogo, vamos falar outras coisas. Né? Por quê? Porque é como o médico. Você vai na consulta, se você não contar tudo para o médico, ele te dá o remédio errado, ou um remédio que não vai fazer efeito nenhum, ou vai fazer até efeito contrário. Né? Então, precisa ouvir, é um diagnóstico. Está ouvindo, muitas vezes o grupo acredita que o seu desafio seja um, e quem está olhando de fora tem certeza que não é aquele desafio, é outro. Então, esse olhar externo pode ajudar muito o grupo a se encontrar. E aí, o que eu falei? Né? Lembra que eu comentei um ciclo de aprendizagem vivencial? Por que tem essa nomenclatura enorme? E isso é uma metodologia? Porque o jogo, por si só, ele é basicamente uma recreação. Tá? Ele fica incompleto na compreensão humana se eu somente aplicar um jogo e terminou. Isso é o que a gente faz às vezes com outra pessoa, com criança, com um grupo de amigos e tal. A gente joga para se divertir, passar o tempo, muitas vezes aprender alguma curiosidade, né? Mas e no dia a dia, quando isso é levado para um desenvolvimento de uma equipe, de uma empresa, de uma organização, né? O processo de aprendizagem ele acontece quando o participante faz a correlação do que aconteceu naquela experiência de jogo com o seu dia a dia. E para isso também existe uma técnica bacana, que eu vou até abordar aqui com vocês. Né? Jogar o jogo e terminar é o que eu fazia ali antes. Lembra que eu falei que no começo terminava o jogo, a pessoa estava assim. E eu não sabia o que fazer, eu não sabia por que a pessoa ficou daquele jeito, porque faltou essa parte de uma correlação, ela entender. Né? E aí entra aqui um divisor de águas bem bacana. Não é bem um divisor, mas é uma forma da gente analisar em dois momentos. Né? A gente tem a pedagogia, que é todo aquele estudo e aquela linha de aprendizagem de crianças, né? Onde a gente sabe que a criança não tem ainda uma bagagem e que ela precisa de uma instrução para poder executar uma tarefa. Tá? Basicamente, eu estou resumindo bem resumidamente, tá? A questão da pedagogia. E nós temos a andragogia, que é aquela parte do adulto. Né? Como é que o adulto vai aprender? O adulto ele já tem uma bagagem. Né? Ele já tem experiência, ele já tem algumas vivências, já tem alguns traumas, algumas conquistas, já tem um ego bem grandão, bem lapidado, um monte de camadas ali, que fica difícil de acessar ele ali. Né? Então, você precisa respeitar isso. Você não pode tratar o adulto como uma criança. Senta aí que nós vamos jogar um joguinho. Não. A gente precisa ter alguns passos para se aproximar, né? Porque existe muita resistência que eu falo de forma a manter longe qualquer nova ideia que venha, diferente daquela minha que já está enraizada. Né? Então,
essa abordagem ela é muito interessante, eu vou mostrar para vocês também como ela é feita. Só para resumir, esse ciclo de aprendizagem vivencial, com correlações com o mundo real, ele começa ali no lúdico, que é a experiência, o jogo, a atividade, né, a dinâmica. Ela parte para um relato das pessoas, né? Como é que foi para vocês participar dessa dinâmica? Aí o pessoal fala, poxa vida, tal, foi legal, que bacana, pensei que a gente não ia conseguir, tá? Ou às vezes não é porque um jogo é cooperativo que termina todo mundo bem. Não pensem que vai sair todo mundo se abraçando sempre, né? Porque muitas vezes eu já ouvi que, foi legal, tal, a gente conseguiu, mas ninguém me ouviu. Ponto. Já descobrimos que a questão de comunicação e de inclusão é um ponto a ser trabalhado naquela equipe. Tá? Simplesmente com esse relato já é perceptível, né? E aí, nesse relato, é aquele desabafo, né? É o primeiro. Terminou o jogo, a pessoa está com um negócio aqui, precisa falar. O que aconteceu? Aí alguns falam algumas poesias não muito ortodoxas, que eu não vou repetir aqui, outros falam os elogios, né? Dependendo, cada um reage de uma forma, tá? Tem gente que cai na gargalhada, tem gente que chora, tem gente que fica quieto, cada um entende de uma forma e processa essa experiência de um jeito. Mas o relato é isso, aí a gente começa devagarinho, perguntando como é que vocês se organizaram, qual era mesmo o objetivo do jogo, como é que vocês se organizaram para atingir esse objetivo, né? O que aconteceu ali de diferente, no momento que mudou, sei lá, o representante do grupo, o que aconteceu, como é que vocês lidavam com a cada 10 minutos mudava o cenário, vai trazendo toda essa experiência para as pessoas poderem entenderem o que elas mesmas fizeram. E são perguntas onde as pessoas, não uma forma de perguntar que não expõe ninguém, porque está sempre em grupos, ou o grupo todo precisou estar junto para ter um sucesso, ou às vezes não conseguir realizar a tarefa, mas o principal é que você não expõe ninguém. Culpa ali do zagueiro que furou, do goleiro que a gente levou gol. Não tem essa no jogo cooperativo. Ou todo mundo conseguiu, ou ninguém conseguiu. Tá? E mesmo assim, segredinho nosso, quando ninguém consegue, é um aprendizado enorme, né? Porque quando dá tudo certo, que bom, tá vendo? Nós somos bons mesmo, olha, a gente conseguiu, não há desafio páreo para a nossa equipe, para o nosso time, aí dá um pouquinho mais de trabalho esse processamento. Mas quando não dá certo, aí é aquele momento que o facilitador por dentro ele infla, parece uma pomba andando assim de um lado por outro, né? Todo feliz que vai, agora que nós vamos descobrir onde é que estão essas entranhas aqui. E a gente passa para uma generalização, né? Qual foi o ponto alto, qual foi o ponto baixo, o que deu certo, o que não deu certo, né? Quais habilidades são necessárias para se ter sucesso nesse jogo. E aí vem, né? Quais são as correlações que você faz do que aconteceu aqui com o dia a dia na sua casa, na sua empresa, no dia a dia do grupo. Claro que essas correlações podem aparecer desde o começo ali, desde o relato, né? Termina o cara, rapaz, o que a gente fez aqui é o que exatamente acontece todo dia lá na empresa. Eu sei, por isso que nós estamos trabalhando. Então, e a gente precisa conduzir para que todo mundo descarregue tudo aquilo e consiga trazer toda aquela linha de raciocínio até o dia a dia. Então, esse é um ciclo de aprendizagem vivencial, né? Esse é uma ferramenta desenvolvida por Thomas Kolbe. Eu passo depois o nome para a Cris poder compartilhar com vocês, onde ele fez todo esse desenvolvimento dessa forma andragógica assim, de aprendizado envolvendo uma dinâmica, envolvendo um jogo, né? E se tornou uma ferramenta poderosíssima para a gente descobrir as pessoas, talentos, habilidades. Tá? Caminhando um pouquinho, como eu falei para vocês, vamos jogar um jogo. E aí tem gente, legal, e tem gente que, jogo? Não, pode parar. Jogo não. Jogo aqui, não tenho sorte para essas coisas, não tenho mão boa para jogo, eu só sei jogar buraco, aquela coisa e tal. Então, várias coisas eu precisei mudar no meu jeito de ser e de fazer para que as pessoas pudessem começar a ouvir o que era um jogo cooperativo. Tá? Por quê? Porque eu estou falando de jogos que são de tabuleiro. Aí eu pergunto, alguém aí já foi numa loja de brinquedo e tem jogo de tabuleiro cooperativo? Não tem, certo? Já estou dizendo, não tem. Né? Só tem os jogos competitivos, né? Se eu fala os 3 primeiros jogos, você vai falar, tem lá Banco Imobiliário, tem lá o Detetive, tem lá todos eles, né? Segredinho nosso.
o banco imobiliário, o objetivo é você falir o outro. Olha que instrutivo, que bacana isso para a nossa sociedade, tá certo? Então, não é isso que nós queremos mais. Já vimos que isso deu uma caca geral. Se eu pudesse mandar um WhatsApp para o Adam Smith, ia falar, olha, suas teorias na época foram muito legais, mas agora botou todo mundo em rota de colisão. Nós, o meio ambiente, a economia, esse negócio de pega tudo que o mercado se regula, não está bem esclarecido esse negócio. Aí não vai dar certo isso aí. Já estamos sentindo já. Aliás, está todo mundo dentro de casa, porque justamente alguns efeitos colaterais de algumas coisas aí chegaram nesse momento. Mas vou dizer para vocês, quais estratégias foram essas para aproximar o jogador do jogo? Tá? Então vamos lá. Sabe o dado de jogo? Pois é. Aquele dado de 6 lados que tem aí na imagem 2, tem um azul e um vermelho, a primeira reação que eu percebia nas pessoas é que assim, esse dado me dá uma sensação de sorte ou azar. Se eu jogar e não tirar 6, eu perdi. Fala a verdade, não é essa a sensação? Sempre que eu joguei dado, eu não tirei 6. Tirei 5, mas não era 6. Perdi. Então, essa sempre foi a educação que me veio nos jogos, a educação de jogos que eu estou falando, né? Aí eu falei, caramba, como é que eu vou mudar isso? Porque se a pessoa bateu o olho no dado e só o dado já trouxe esse monte de barreiras na frente, então vamos fazer o seguinte, vamos buscar um dado que não tem nada a ver. Né? Aí eu fui atrás de dados de RPG, que são esses dados que são multifacetais, né? Eles têm vários lados, eles têm um nome super bonito que eu até hoje nunca decorei, deve ser poli alguma coisa, mas eu gosto de chamar de dados de RPG. Tem dado de 8 lados, de 20 lados, de 100 lados, de 12, enfim, de vários lados, onde o que acontece quando eu colocava esse dado, a pessoa, nossa, o que é isso? Como é que funciona isso daqui? Pronto. Já superei aquele trauma que ela tinha de sorte ou azar. A curiosidade de ver esse treco funcionar já passou por cima de qualquer arredia que ela tivesse naquele dado, tá? Então essa foi uma primeira mudança que eu fiz, que eu usei e vi que isso daí começou a ter uma reação diferente, né? Caramba, o dado tem 4 lados, olha, tem um parece um triângulo aqui, tem 4 lados. Puxa, como é que funciona isso daqui? Olha só, nunca vi esse dado. Então, opa, legal. Então agora, quer ver funcionar? Então aí a gente já começou a aproximar as pessoas. Outros fatores, né? O detalhamento, a personalização de peças e de diferentes materiais na hora de fazer um jogo. Tá? Se vocês observarem, tem alguns, não sei se vocês conseguem ver meu mouse indicando aqui, algumas peças com silhueta humana, né? Um desenho humano, desenhados à caneta. Né? Comecei a permitir que cada jogador personalizasse a sua peça, né? De forma que essas ainda são coloridas, mas uma versão mais atual delas, todas são brancas, iguaizinhas. E aí a pessoa monta, encaixa, são papel, né, que você encaixa um no outro, elas ficam firmes lá, e você personaliza. Então, eu deixei de ter um peãozinho ali no tabuleiro que me representava para ter um avatar meu ali, com as minhas características e sinais e desenhos e cores que me representam ali. Isso serviu também para aproximar um pouquinho mais as pessoas do jogo, né? É muito engraçado porque às vezes tinha uma pessoa que era bem magrinha, e fazia um desenho com um cara musculoso, de barba, parrudo e tal. E aí você conhecia cada vez mais, só de ele fazer a peça dele já dava para fazer uma análise enorme. Eu não sou psicólogo, mas acho que é um prato cheio para poder fazer essa análise, né? E assim como outros materiais. Esta maquete que tem um trenzinho aqui, por exemplo, é um tabuleiro de um jogo, acreditem ou não. Tá? Mas ele sempre... busquei inspirações em materiais e formas diferentes, e aí a pessoa olhava a maquete e ela, caramba, eu tinha um desse quando era criança, olha só. Ou senão ela, sempre quis brincar de trenzinho, nunca tive um, hoje vou realizar meu sonho. São pequenas falas e pequenas atitudes que aproximam a pessoa do jogo. Pronto, eu já conquistei, ele já quer ver funcionando, né? Este barco com essa ilha aqui, esse barco ele tem quase 1 metro de comprimento. Essa ilha ela tem um diâmetro de 1 metro mais ou menos também. E são espalhados todos no chão do ambiente. As pessoas andam em cima do tabuleiro, né? Então é uma coisa muito legal. Caramba, eu vou ter que movimentar o nosso barco, nós estamos todos no mesmo barco, de uma ilha para outra.
olha só que legal, o fato de ir lá fisicamente pegar o barco e arrastar para lá, tudo isso mexe muito, né? E isso aproxima. Então, começou a cativar, né? A gente brinca de minhoquinha no anzol. Essa daí era muito boa, porque aí todo mundo, que legal, vamos jogar, olha que diferente, que bacana. Isso faz uma diferença muito grande, né? Muitas vezes até não foi nem esse o objetivo, mas fazer uns peixinhos para um jogo que eu precisava, de um jogo de uso sustentável de recursos, né? E aí tinha EVA e bolinha de gude em casa. Aí eu cortei, imagina, mais de 100 peixinhos tinha que fazer. Cortei milhares de raios de rabinhos e fui colando bolinha por bolinha. Aí eu tirei, olha os peixes, que sensacional. Então, esse tipo de coisa é onde a gente está trabalhando a criatividade sempre, eles dão um resultado excelente. Os tabuleiros também são uma forma de você conquistar. Como eu dei o exemplo da maquete ali, do barco, aqui sim tem uma fotografia já que dá para ter ideia do tamanho das peças, né? Que é exclusivo desse jogo, que são grandes. Eu não poderia, em maneira alguma, correr o risco de as pessoas entrarem no ambiente, olhar o tabuleiro e falar, eu conheço esse jogo, é o War. Jogava na praia direto, isso aí eu conheço tudo desse jogo. Por quê? O que acontece? Trazendo para uma correlação de dia a dia, muitas vezes um colaborador novo entra numa organização, acabou de vir de outra, e ele traz a cultura toda da outra organização. Só que ele esqueceu que mudou o jogo, mudou o tabuleiro, ele está em outra organização e as regras são outras. E se ele não entender que as regras são outras, ele acaba trazendo todos os vícios, todas as manias e os traumas da outro jogo dele, vamos chamar jogo, fazendo uma metáfora com organização, para esta que agora que ele está. Então ele não consegue entender nunca como é que as coisas vão funcionar, porque ele traz o jeito dele, que é uma bagagem que ele conquistou, uma experiência, mas às vezes essas vírgulas de regras mudam bastante o resultado. Então eu passei a desenhar os tabuleiros do zero, né? O que também foi uma coisa muito legal para quem quer desenvolver o seu lado artístico, o seu lado meio maluco, né? É a hora de colocar toda a ideia maluca no papel, literalmente, né? Então, eu não tenho grandes habilidades de design gráfico virtuais. Todas as minhas habilidades são com lápis de cor, pincel, certo? Então, os primeiros tabuleiros saíram assim mesmo. Falei, bom, eu precisava desenhar ou fazer um protótipo para conseguir explicar para o designer o que eu precisava, né? Porque falando, eu terminava de falar, a pessoa estava me olhando, me analisando, para ver se eu estava no meu estado de sanidade mental normal e tal, né? Não, o jogo tem que começar na borda e ir que nem uma espiral e terminar no meio. Aí o cara falava, mas o jogo não termina no meio, ele faz um zigue-zague e termina no outro lado. Não, mas o meu vai terminar no meio. Eu falei, mas não faz sentido terminar no meio. Eu falei, faz porque fui eu que inventei o jogo, então vai terminar no meio. E aí depois a gente começa a trazer tudo isso, né? Tem que fazer de algum jeito, desenhar, pintar e levar lá. E eu levava na frente, o cara falava, isso aqui é o que vai ser o jogo. Aí a pessoa, agora sim, né? Me lembrava muito de uma história, é um documentário bacana, que está me fugindo o nome agora, mas eu já vou lembrar, quando os colonizadores chegavam com nativos, paravam as caravelas no mar e vinham nadando, vinham de bote até a praia, e os nativos daquela localidade estavam lá, isso no Brasil e em outros continentes aconteceu, e aí o nativo, da onde você veio, né? Vim de barco. E o nativo não conseguia enxergar a embarcação porque no modelo mental dele não existia aquela peça, aquela coisa, embarcação. Na hora que o colonizador explicava o que era um barco, é que ele conseguia enxergar aquilo lá. E isso faz sentido. Hoje eu já tenho uma facilidade enorme de trazer alguma experiência sabendo que eu tenho que dar o start. Falar, olha pessoal, nós vamos vamos criar uma caneta. Aí eu preciso fazer um primeiro desenho, porque o primeiro passo do nada, existe aquele trauma da folha em branco, né? Começar a fazer os primeiros rabiscos lá, não é todo mundo que ainda está com essa ousadia toda de fazer um risco, um traço no meio. Então, eu já estou acostumado com isso, né? Porque eu desenvolvo jogos com as organizações também, às vezes as coisas precisam ser mais personalizadas. Ponho lá e falo, trouxe isso aqui. Aí começa, não, mas não pode ser azul, tem que ser preta, não, tem que ser vermelha, tem que ser quadrada. Aí sim a gente começa a moldar. Então, o jogo, o tabuleiro,
ele funcionou dessa forma, desse jeito, e começou-se a criar vários tabuleiros de jogos, um diferente do outro, e cada um tem uma particularidade muito legal, né? Se for a primeira vez, claro que você vai jogar, você vai sentar na frente dele e vai precisar esperar uma orientação, porque você não vai descobrir como é que ele funciona sem a orientação, tá certo? Olha só, eu gosto de colocar fotos das pessoas jogando, né? Porque senão você vai falar, legal, Arthur, você deve ter feito tudo isso, está tudo no teu armário, né? Nunca só tirou foto das peças e colocou lá. Mas não, olha só, eles funcionam. E as pessoas, vejam só, todas estão sorrindo. Isso é uma coisa muito legal, né? Não tem um que perdeu e o outro que ganhou. Todo mundo conseguiu atingir um resultado lá e aprendeu uma conquista junto com o outro, né? Com o outro. Isso é uma coisa muito bacana, tá? Então, tabuleiros aí que são menores que eu digo até 8, 10 pessoas, ou um tabuleiro como aquele da maquete, que vão até 60 pessoas no mesmo tabuleiro de jogo. Vocês podem imaginar quão emocionante que é, e realmente é. Eu me divirto muito aplicando os jogos, não só fazendo eles, né? E são essas experiências que eu acabo trazendo e descobri que talvez a minha missão aí é tornar os processos de aprendizagem mais divertidos, mais humanos e mais acolhedores, né? E essa é uma missão minha, de trazer os jogos para qualquer idade, né? Eles são jogos onde a gente, calibrando as regras, ou tirando algumas regras, colocando outros desafios novos, deixando um desafio mais alto, outro mais tranquilo, eu posso atender desde crianças de 4, 5 anos até crianças de 90 ou 100 anos. Então, tanto faz a idade da criança e o tamanho, mas ela vai se divertir muito jogando. Claro que os temas, eles são diversos, né? Sempre, não, Arthur, nós precisamos de um jogo aqui para gestão de mudança, um jogo para orientação de resultado, um jogo para planejamento estratégico, um team building e tal. Hoje, com esse tempo todo trabalhando e desenvolvendo jogos, eu já tenho um portfólio de jogos desenvolvido, que eu sei que o mesmo jogo, se eu mudar uma ou outra regra, eu consigo atingir pontos diferentes dessas demandas que vêm, né? Ou simplesmente se for um jogo mesmo para se divertir, porque para desenvolver os jogos, né? Claro que existe um tempo assim onde eu tenho a ideia, mais maluca que seja, né? Põe no papel, recorta na mão, com pincel, canetinha, aquela coisa, faz o boneco do jogo e precisa jogar, né? E aí convida amigos, convida pessoas, né? Familiares, turminha, vizinho e tal. Vamos jogar aí um jogo. Aí essa parte é simplesmente a recreação para ver se funciona, se está tudo redondinho, faz uns testes, né? Eu sempre fiz isso, sempre trabalhei em casa, criando essas coisas. E aí, um dia, a minha filha, hoje ela está com 15 anos, mas quando ela estava com 7, 8 anos, um dia ela me perguntou, papai, por que sua mamãe sai para trabalhar e você não trabalha, né? Eu falei, amor, o papai está trabalhando, né? Lógico, na cabeça dela, ela via o papai abrir um jogo diferente na sala e começar a jogar, e chamar ela para brincar também. O papai não trabalha, o papai só brinca. Então, profissões do futuro aí, onde ainda não estava desenhado, agora ela já sabe, ela até brinca com isso e me ajuda bastante a desenvolver algumas coisas, né? É assim, eu sei que tem bastante coisa e é uma apresentação mesmo, né? Claro que assim que tiver oportunidades de nós estarmos presentes, e vocês podem imaginar o quanto esse isolamento trouxe um desafio tão grande para esse tipo de trabalho, a ponto de tirar o presencial nesses jogos, ele é extremamente desafiador, né? Umas experiências foram feitas online durante esse tempo aí de isolamento social, mas dificilmente você tem o mesmo resultado do que o presencial. Claro, porque o contato humano, ele ainda depende do toque, da visão, do paladar, do olfato, desses sentidos todos nossos, né? Mas, claro que isso tudo vai mudar assim que a gente já entender como é que esse novo mundo que está surgindo aí, a gente vai lidar com ele, a gente vai conseguir em breve ter essas experiências aí no Instituto Presencial, Cris, e já fica o convite aí para quando tiver a oportunidade a gente poder ter a gente experimentar esses jogos operando aí com vocês, né? Legal. Há algumas experiências aqui, algumas coisas que eu queria trazer para vocês.
lembra no começo ali, como eu pedi para vocês colocarem, escreverem algumas perguntas, né? Referente ao jogo cooperativo e esse mundo aí em constante movimento. Eu vou pedir para vocês visitarem essas perguntas, revisitarem essas perguntas que vocês escreveram, e aí gostaria que vocês se manifestassem caso tiverem alguma pergunta que não foi respondida. Eu estou à disposição aqui, né? E deixa eu terminar o nosso compartilhamento de tela. Também já vou colocar aqui que esse foi uma apresentação feita pelo Prezi. Já faço a propaganda aqui, viu, Cris? O Prezi.com. Ele é chamado aí, quando ele surgiu há uns anos atrás, de um novo PowerPoint. Mas esta é uma forma, tudo que vocês estão vendo, eu coloquei esses gráficos, esses desenhos e alimentei o conteúdo da forma como eu queria, mas basicamente esse jeito de ele ir visitando com zoom vários pontos da sua apresentação e você poder aprofundar temas e voltar, esse movimento todo, ele é feito no Prezi, ele tem as ferramentas gratuitas, que é o que eu uso, tem as ferramentas contratadas também. Então fica a dica para quem quiser fazer uma apresentação diferente, dá para colocar vídeos e tal, mas aí é bastante tecnologia para mim. Não, tô brincando. Eu preferi fazer algo onde eu mesmo falasse. Eu vou parar o compartilhamento aqui para a gente poder se ver. Se enxergar. E aí, quem quiser se manifestar e tiver alguma pergunta aí que não foi respondida, por favor, vai ser um prazer poder responder. Vou ficar de olho aqui no chat agora. Tem uma pergunta no chat, vai falar isso, do Ruggiero, né? Me corrija, Ruggiero, se eu não falei o seu nome correto. Jogos corporativos, como fazer um engajamento inicial da equipe? Olha, Ruggiero, me perdoe, eu vou falar Ruggiero, se não for, você me corrija, tá? Jogos corporativos, a gente sempre tem o participante ansioso por demonstrar resultados, né? Todos nós temos isso, todo mundo quer demonstrar e desempenhar bem em qualquer que seja a atividade, a tarefa, né? Que nós somos desafiados. Uma ambientação, ela é muito bem-vinda quando você traz às vezes uma história antes de iniciar o jogo, uma contextualização, um cenário mesmo, por que não? Né? Tem jogos, deixa todo mundo fora da sala, prepara o jogo numa sala e leva depois o grupo todo, convida o grupo para aquela sala, quando eles entram, está toda climatizada, tem às vezes um vídeo que você vai apresentar, tem um ambiente mesmo todo bem distribuído, diferente, vai, caramba, nós entramos num arquipélago, tem navios, estamos no mar e tal, brinca um pouquinho com o pessoal, isso faz uma enorme diferença, tá? Então essa é uma das dicas que eu dou aí para você aproximar as pessoas, a convidar elas para um jogo. Previamente, algumas semanas antes, né? Sempre tem uma parceria muito grande, claro, ou com consultores que já estão trabalhando na empresa e que me chamam, ou com o próprio a equipe de recursos humanos da empresa, já manda um bilhetinho antes, faz um convite, a pessoa chega num dia para trabalhar, tem lá um convite chamando ela para aquele dia, para um desafio que ela vai ter, vai criando uma expectativa, um momento assim interessante. Espero que eu tenha atendido a sua pergunta, Rogério. Por favor, se manifeste se ficou faltando algum pedacinho, tá? A Maricélia também colocou uma pergunta aqui. Arthur, nos jogos as pessoas ficam sempre unidas? Todos perdem ou todos ganham? Todos perdem ou todos ganham? E terceiro, há jogos com grupos com regras diferentes para mostrar diferentes culturas? Muito bacana a sua pergunta, as suas perguntas, eu vou procurar responder todas elas, né? Elas ficam sempre unidas pelo objetivo do jogo, tá? Como eu falei, às vezes elas podem ter funções diferentes que são complementares e já tive jogos, por exemplo, onde eram povos nativos com costumes diferentes, mas eles tinham o mesmo objetivo de postergar a tradição deles ali. Então, em cada ilha ou em cada continente, cada um falava uma língua, tá? E uma era uma língua só com sinais, o outro era uma língua com códigos, né? Com desenhos, que cada desenho significava alguma coisa.
o outro ele só fazia barulhos, o outro só falava cantando. Então, são formas de dizer que eles precisam se entender, mas o objetivo do jogo é comum para todo mundo. Tá? Então, mostrava diferentes culturas aí. Foi uma forma de trazer, dentre outras. Né? Então, regras diferentes, muitas vezes sim. Né? O grupo que está caracterizado de tal forma ou representando tal tradição ali e tal, se manifesta de uma forma ou só pode ir por esse caminho e o outro só pode ir por aquele caminho. Né? Então, como é que a gente faz para esses caminhos se encontrarem? São recursos que a gente utiliza para poder mostrar essas diferentes culturas para um objetivo comum sempre. Tá? Espero ter atendido a sua pergunta. O Rogério está perguntando como transformar, como transformar um jogo corporativo num modelo de negócios. É muito bacana a sua pergunta, Rogério. Eu vejo que é uma coisa importante de colocar, né? O ambiente e o momento do jogo, eles precisam ser completamente desconexos do dia a dia das pessoas. Tá? Se eu vou fazer um jogo numa fábrica de aviões, eu não vou trazer esse tema para o jogo. Tá? Eu vou trazer uma outra coisa, uma construção de um condomínio, sei lá, qualquer outra, uma navegação. Por quê? Porque eu procuro criar o ambiente, aquele mundo mágico do jogo, onde a pessoa vai entrar, completamente diferente do dia a dia dela, porque ela precisa se desligar por alguns momentos daquele ambiente de trabalho para ela poder entrar nesse mundo que eu estou criando. Por quê? Se eu tiver alguma coisa no jogo que seja correlata diretamente ao dia a dia dela, ela fica tentando fazer essa correlação durante o jogo, durante aquele primeiro momento, e ela não consegue nem participar no jogo e nem se desligar do dia a dia dela. Então, por isso aquele ciclo de aprendizagem vivencial é tão importante, porque mesmo o tema do jogo não tendo absolutamente nada a ver com o modelo de negócios da empresa, no processamento e nas perguntas é que você vai levando aos poucos aquelas atitudes que apareceram entre os participantes são as mesmas, por incrível que pareça, do dia a dia do trabalho, porque as pessoas são as mesmas, tá? O jeito de ser são os mesmos. Então, você consegue fazer essa correlação e na correlação é que você traz o benefício daquele alinhamento daquelas pessoas para o negócio. Né? Então, lembra sempre desse mundo mágico do jogo. Ele precisa ser completamente diferente do que a proposta da empresa, do negócio da empresa, tá? Para ele poder ter um efeito bom. Né? Acho que tem a ver com a espontaneidade que você falou, né, Arthur? É o mundo Sim. mágico que permite a espontaneidade, né? A pessoa sai da persona do trabalho, né? E é ela mesma, né? Então, acho que isso é... Um exemplo bom, Cris, disso é assim, um jogo de simulador de voo. Muitas vezes, para nós que não somos pilotos comerciais de aviação, nem pilotos militares, ou que seja, é uma diversão, é legal, pô, é bacana pra caramba, e às vezes é até chato demais, porque tem tanto botão e tanto comando que o negócio, eu nunca consegui fazer um avião pousar. Eu tenho um primo que é piloto de aviação comercial, que fala, você é uma tragédia, ainda bem que você não é piloto. Mas, para o piloto, para quem trabalha com isso, é uma ferramenta de treinamento, e é onde o jogo se diferencia de um simulador. Muitos consultores, às vezes consultorias me pedem, Arthur, precisamos de um simulador de negócios para o pessoal. Eu falei, olha, eu só vou fazer alguma coisa que for lúdica e divertida. Eu vou chegar lá, mas ele não vai fazer no jogo exatamente o mesmo processo de venda que você quer que ele treine lá. Eu vou chegar nisso aí por um outro caminho. Né? Então, essa diferença de simulador e jogo lúdico e brincadeira, ou por que não dizer assim, ele é muito importante nessa visão entre corporativo e modelo de negócios. Tá? É o que você falou, né? Que o jogo meio que ultrapassa, é como se fosse um canal direto através das barreiras, né? Então cria esse espaço. Dentro da agilidade, a gente fala muito sobre essa coisa do espaço seguro, né? Você criar um espaço seguro, né? Para a própria cooperação, para o erro, para um monte de coisa. Então, acho que o jogo, naturalmente, pelo lúdico, cria esse espaço seguro de expressão, né? E a pessoa consegue se enxergar, a equipe consegue se enxergar, né? Acho que às vezes diretamente, às vezes com ajuda dentro desse processo cíclico de aprendizagem que você falou, né? Isso é muito legal.
Tem uma última perguntinha. Desculpe, você queria fazer uma... Porque a Michelle já está fazendo essa pergunta pela segunda vez, na verdade. Ela botou lá em cima e a gente tinha pulado depois que eu percebi. Como foi adaptar os jogos presenciais para a realização à distância? Acho que ela já está querendo fazer já. Ela não está querendo Michele, olha, eu vou te dizer que ainda não foi. Está sendo essa experiência, tá? Porque, por mais difícil que seja, né? Porque, assim, à distância, e como nós estamos usando o Zoom, claro que depois de 6 meses usando o Zoom, todo mundo já sabe ali como é que acessa e tal. No começo, você precisava, primeiro, eu precisei desenvolver aí sim um treinamento de como utilizar as ferramentas de conferência digitais. Tem o Zoom, tem o Meets, tem o Teams, cada marca tem o seu, e virou uma zona isso daí, mas opções não faltam, gratuitas, tá certo? Ter certeza que o participante sabe utilizar a ferramenta de comunicação antes de tudo, tá? Para depois eu poder oferecer algum jogo, alguma interação. Então, isso tornou a parte de explicação, além da explicação das regras do jogo, a explicação da regra da ferramenta pela qual ia ser aplicado o jogo, né? Então, eu acabei misturando o Zoom, porque o Zoom tem uma ferramenta aí que você pode, quando está compartilhando uma imagem, desenhar na tela, né? Então, isso foi muito legal para fazer algumas atividades e foi muito bacana. Aliás, quem me ensinou isso, quando a Cris me apresentou, eu sou chefe escoteiro também, eu atuo com lobinhos, são as crianças de 7 a 10 anos, eles que me ensinaram essa parte de desenhar na tela. Pô, chefe, dá para desenhar na tela? Eu falei, quem é que está fazendo isso aqui que não fui eu, né? Pensei que era um vírus já na minha cabeça, mas não era. É eles que me ensinaram e eu desenvolvi o jogo em cima disso, né? Então, foi essa experiência de trazer. Então, está sendo, claro, como eu falei, não é com a mesma profundidade, né? E limitou muitas vezes a forma de entender, porque é bastante informação numa telinha tão pequena, né? E o compartilhamento entre os participantes também ficou mais limitado. Apesar de ser um jogo cooperativo, muitas vezes, se cada grupo tem um objetivo diferente, se a gente iniciar uma conversa, eu começar a conversar com a Michelle, a Cris conversar com o Tiago, a Tatiana com a Maria, a Paula vai falar com o Gabriel. Você imagina a feira que vai virar isso daqui, ninguém vai se entender nada, né? Então, criávamos, a preparação é bem maior. Grupos já pré-criados no WhatsApp, com aquele grupo daquele grupo que vai atuar, o grupo vermelho, o grupo amarelo, o grupo verde. Eu já fazia esses grupos previamente montados. E no Zoom, aqui, vamos chamar assim, na plenária, com todo mundo, davam-se instruções gerais. E a execução acompanhava pelos grupos. É claro que eu quase que enlouqueci, porque você imagina, eu apliquei para 30 pessoas ao mesmo tempo, separadas em 5 grupos de 6. Eu tinha que olhar os 6 grupos. Então, descobri também que para a aplicação eu precisava de pelo menos uns 4 facilitadores para aplicar um jogo virtual, né? Pelo menos 3 olhando 2 grupos cada um e eu orquestrando tudo ali para que tudo acabasse razoavelmente bem. Tá? Então, está sendo ainda essa experiência. Assim, do fundo do meu coração, eu juro que eu não vejo a hora da gente voltar no presencial para poder atuar. Semana passada já voltei numa empresa grande aí que chamou para fazer. Claro que, né, parecia que a gente era um monte de astronauta, aliás, podia ter feito até um jogo de astronauta, porque um longe do outro, cada um dentro da sua célula de sobrevivência ali e sem muita interação próxima, mas funcionou bem e já abriu ideias para vários outros jogos aí. Essa experiência. Acho que, legal, Michelle, acho que eu respondi, eu pelo menos procurei chegar perto, tá? A gente também a gente já passou um pouquinho do nosso tempo, então eu queria fazer mais duas coisinhas com vocês, antes da gente falar tchau. A primeira é contar para vocês, a gente tem o propósito do Instituto, né? O que motiva a gente é criar uma nova geração de organizações conectando pessoas e sonhos. Então, em 2021, a gente quer focar muito nessa questão do sonho. A gente quer fazer isso não só internamente com as pessoas que já são voluntárias do BAE, mas também com o pessoal aí fora, né, que não está necessariamente ainda em contato com a gente. Então, eu queria começar isso aqui hoje, né, já como um pequena... Oba, tem gente que está querendo participar do sonho aí.
uma pequena participação. Então, a gente montou uma perguntinha para vocês no Mentimeter, eu vou mostrar para vocês, de como que vocês enxergam essa nova geração de organizações. Quando a gente fala, puxa, ajudar a criar a nova geração de organizações, conectando pessoas e sonhos, que sonhos são esses, né? Então, isso é que a gente queria escutar de vocês, que carinha que tem essa nova geração de organizações. Então, eu vou compartilhar a minha tela. E aí, todo mundo com o celular aí para poder usar o QR Code para acessar o Mentimeter. Vocês estão enxergando, gente? Faz assim para eu saber. Sim. Então, tá aí. Então, essa primeira frase é o nosso propósito, né? Construir a nova geração de organizações conectando pessoas e sonhos. Então, como você enxerga a nova geração de organizações? Quais são os seus sonhos para elas? Então, vocês podem acessar tanto pelo QR Code ou acessa direto no site com esse código aqui. E aí dá uma respondida para a gente saber o que vocês estão pensando para o futuro. Todo mundo pegou? Eu posso parar de compartilhar? Sim? Parar, então. Ô, Paulo, como que eu vejo o resultado desse negócio? Eu tenho que entrar no Mentir agora naquele link? No link, Cris. No E link? aí, no link que eu te mandei, No link que você me mandou, beleza. ela present. E aí você pode compartilhar isso, que aí as pessoas ficam vendo o que está sendo respondido. É isso que eu quero fazer agora. Deixa eu entrar no link aqui. Rapidinho, espera só um pouquinho. Cris, qual que era o código mesmo? Ai, Arthur, me dá um segundo. Quando você compartilhar a página, vai aparecer. Vai aparecer o código. My presentations, está aqui, my first presentation. Present. Eu já vou compartilhar, gente, espera só um pouquinho. Ué, não apareceu? Não, ainda não, Cris. Deixa eu tentar de novo, peraí, gente. Sharing is paused. Bring your window to the front. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu fechar umas coisas aqui, peraí. Ok. Vou tentar de novo, gente, mas eu confesso que eu não sei o que está acontecendo. Quer me compartilhar a opção de fazer, Cris? Eu faço? Eu te boto como host, então. Beleza, Paula. Um segundo, gente. Pronto, Paula, te passei aí. Aí, pessoal, aqui em cima está o código, tá? 4877729. Ah, legal. Propósito, sustentabilidade. Olha que legal. Propósito, pertencimento, valorizando as pessoas, conexão, empatia, mais áreas, organização. E essas palavras que aparecem maiores, Cris, são as que tiveram mais A respostas. gente respondendo, que legal. Eu adoro essas nuvens. Eu acho que elas são super bacanas, super visuais. Muito bacanas mesmo.
Todo mundo respondeu, gente? Legal, valeu, gostei. Então, 2021 a gente vai focar bastante nisso. Então, acho que a primeira coisa que eu queria fazer agora acho que pode parar, Paulinha, de compartilhar. Obrigada pela ajuda. Eu vou colocar no chat, gente, 2 links. O primeiro link é para vocês se juntarem ao BAE, então sintam-se todos convidados a vir ser voluntários com a gente, ajudar a construir essa nova geração de organizações. Então, esse é o primeiro link. E o segundo link é uma pesquisinha de satisfação que a gente faz para todos os nossos eventos. Ajuda bastante a gente a melhorar sempre o que a gente traz para vocês, né? Eu sei que muita gente já escreveu no chat que adorou, que foi bem legal e tudo, mas a pesquisinha dá um pouquinho mais de caldo aí. A gente faz algumas outras perguntas para saber o quanto vocês gostaram e o quanto vocês acharam que o tema tem aderência com a questão da agilidade e tudo. Então, o segundo é esse cheio de número aí, é o da pesquisinha. Então, se vocês puderem fazer agora, né? Porque quando deixa para amanhã, não faz. A gente também agradece bastante. Tem uma pergunta aqui do Tiago Machado, se o link da apresentação será compartilhado. Você quer que compartilhe aqui? Você vai passar depois para os participantes? Como é que a gente está fazendo isso, Tati? Depois da pesquisa, né? Para receber o link, tem que responder a pesquisa, gente. Essa é uma troca que a gente faz, né? Todo mundo que responde a pesquisa, a gente manda o link da apresentação e também a gravação do evento. Legal. Enquanto vocês estão respondendo, amei isso, eu vou copiar, legal. Gente, algumas coisas só funcionam à base da troca, né? Se a gente deixa assim, gente, responde aí, por favor, super boa, ajuda a gente pra caramba, nem sempre funciona. Enquanto vocês estão respondendo, se alguém quiser aproveitar para fazer mais alguma pergunta para o Arthur, aproveitar que a gente ainda está com ele por aqui. Não? Queria agradecer, Arthur, na verdade, e queria dizer que adorei, sabe? Essa coisa dos jogos, do lúdico, é sempre eu tenho uma conexão muito grande, né, com qualquer forma lúdica de trazer aprendizagem para o mundo corporativo, né? Então, eu queria só dar os parabéns, agradecer, achei muito legal, e eu espero que a gente tenha oportunidades de conexões mais estreitas no próximo ano. Certeza, Tatiana. Muito obrigado, e Cris, pela oportunidade. Para mim é muito bacana compartilhar todo esse trabalho, porque eu tenho certeza que ele muda bastante e constrói um novo mundo que a gente quer, né? Ou pelo menos que eu estou querendo, imagino que todo mundo queira também. Mas ele traz uma coisa muito bacana e depois de vários anos trabalhando eu vejo frutos. Então eu falo com propriedade sobre esse assunto e os resultados que eles podem trazer. Muito obrigado mesmo. Fico à disposição de vocês para outros encontros e oportunidades. Arthur, eu estava aflita para vocês chegando mais para o fim, porque eu falava, gente, será que as pessoas estão percebendo que ele faz esse negócio? É ele que faz, né? Ele que cria o tabuleiro, ele que cria os dados, ele que cria o jogo, ele que está tudo criado do zero, né? Tudo criado, como ele falou, ele já tem esse portfólio, mas assim, precisando criar novo, né? Modifica o jogo que já existe, assim, é tudo literalmente criado, né? Criado para dentro do contexto. Acho que essa é outra aderência enorme com a agilidade, né? Totalmente como é que fala? Focado no contexto, né? Totalmente muito legal. Único em relação ao contexto. Então, Arthur, é sempre ótimo conversar com você, bom te ver mesmo pela telinha. De novo, queria te agradecer demais por você ter aceito o nosso convite. Acho que, com certeza, você vai voltar em 2021 e, se Deus quiser, já dá para a gente fazer alguma experiência mais presencial. E queria agradecer também todo mundo que participou e todas as perguntas e o interesse. Esse é o nosso último evento de 2020.
Então, né, para quem veio só hoje, para quem já veio em todos os outros, a gente quer de novo também agradecer a presença e, né, e o incentivo e ter vocês aqui é um prazer. Então, um Feliz Natal para todo mundo, né, um ótimo entrada de 2021. Eu tenho certeza que 7,5 bilhões de pessoas pedindo para 2021 ser diferente não é pouca energia, né, gente? Então, acho que vai rolar. Muito obrigada mesmo, um abraço para todo mundo e a gente se vê em 2021, tá bom? Um beijo. Obrigado. Tchau. Tchau. Valeu, Arthur. Obrigado, Cris. Obrigado. Beijo. Obrigada, tchau, tchau.